Jesus fala sobre as virtudes, diz que nós precisamos gerar algum tipo de visibilidade dessas virtudes através do testemunho. A isso ele chama de sal, de luz do mundo, e diz que nós precisamos ser como uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, que de longe se percebe o testemunho, se percebe a vida. Ele ilustra com a luz e depois ilustra também com o sal, dizendo que a gente precisa agregar valor às nossas experiências da vida e agregar valor a todo o ambiente que nós chegarmos. E valor humano, valor que diz respeito ao amor, à misericórdia, à justiça, referindo-se às virtudes. Logo em seguida, capítulo 5, versículo 17 a 20, Jesus fala um conjunto de informações, no meu entendimento, assim, de uma sensibilidade profunda e de uma sutileza extraordinária. Ele diz que ele não veio para revogar a lei ou os profetas, ele não veio para abolir o que a lei estava dizendo e os profetas, referindo-se naturalmente às leis judaicas, mas eu presumo que principalmente aos 10 mandamentos. Eu não creio que Jesus estivesse falando das leis cerimoniais, acho que ele não estava falando das leis civis, do apedrejamento e outras regras judaicas que são antivida em muitos aspectos que nós considerarmos o que vem sendo ensinado depois pelo Jesus Cristo e também vivido por Jesus Cristo. Então, na verdade, o que ele está dizendo é cuidado, porque você precisa aprofundar as suas percepções dos ensinos que Deus tem trazido para as nossas vidas. Quando ele diz que veio para ampliar, veio para aprofundar, se você ler John Stott, por exemplo, ele vai dizer que o que Jesus está fazendo é aprofundando os ensinamentos. E logo em seguida ele diz, se alguém acrescentar um tio, uma vírgula, um i a toda a lei, ou diminuir esses ensinamentos, ele entra em complicação, ele será diminuído também no reino dos céus. Então, essa é uma parte da Bíblia que eu quero falar com muito temor e tremor. Mas se eu pego essa primeira informação, que ele veio para aprofundar os ensinamentos, e logo no versículo 20, quando ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, ele não está dizendo que nós precisamos ser mais rigorosos quanto à letra, que nós precisamos ser mais rigorosos quanto à descrição do texto, até porque Jesus bem sabia que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As ilustrações seguintes que aparecem no conjunto do Sermão do Monte é interessante porque possivelmente são ilustrações que estão falando de iotas, de vírgulas, de coisas que nós não levamos em consideração. Então tudo indica que a vírgula, que o iota, é quando nós desconsideramos o mais importante. Por exemplo, Jesus vai dizer, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Aí ele vai falar de uma vírgula, aquele que olhar com olhares impuros. Está escrito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, contra a sua irmã. Olha que interessante, Jesus está falando de vírgulas, de iotas. Então, se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, significa mais ou menos o seguinte, não trata a questão simplesmente pela letra, ou seja, não matarás. Qual é o cuidado que você precisa ter? Se o outro não fez nada contra você e você se encoleriza, possivelmente está se manifestando um ato de assassinato consigo. Porque se sem motivo eu já estou com raiva de outra pessoa, quem está morrendo é o ser humano que está dentro de mim. Eu estou cometendo um assassinato que é o assassinato da minha própria alma, da minha sensibilidade, da minha beleza humana. Tem gente se matando por dentro, tem gente se assassinando por dentro, tem gente que não tem mais vida, perdeu a vida, e sem motivo, sem nenhuma ação do outro contra si, mas se mantém num processo contínuo de destruição, de amargura, desgraçando a própria vida e a própria existência. Na verdade, o grande ensino nesse momento é cuidado com as vírgulas, cuidado com o ódio desnecessário, cuidado com a amargura sem nenhuma procedência e sem nenhuma razão de ser. Cuidado com os olhares impuros, cuidado quando você faz do outro apenas objeto dos seus interesses, objeto do seu egoísmo. Que Deus lhe ajude a discernir quais são as vírgulas que estão tirando a beleza da sua vida e da sua existência, quais são os iotas, e eles não sendo cuidados, essas vírgulas não sendo bem tratadas, você possivelmente vai perder a beleza de viver as virtudes, de viver a graça do reino de Deus, de viver nessa bondade extraordinária, de viver nessa ambiência maravilhosa
que é o reino de Deus, que é a justiça que vem de Deus, a graça que vem de Deus. Deus lhe abençoe e que durante esses dias você esteja atento e atenta a essas vírgulas, a esses iotas que estão destruindo e acabando com a sua vida.